Nossa mensagem de hoje tem como texto o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos 41 a 44. Vamos orar. Senhor bendito, te agradecemos pela tua palavra e te rogamos, Senhor, que ela venha instruir cada um daqueles, Senhor, que vierem a ter contato com essa mensagem. Dirige-nos, Senhor, ampara-nos, instrui-nos. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Se você está totalmente satisfeito com a sua vida e com a forma como as coisas estão indo no mundo, você não se sente muito motivado a lutar por mudança. Assim diz Ed Diener, psicólogo, professor e autor norte-americano. Diener observa que quando se experimenta um humor mais negativo, a pessoa se torna mais analítica, mais crítica e mais inovadora. Ele diz, você precisa de emoções negativas, incluindo a tristeza, para direcionar seu pensamento. Jesus, com certeza, tinha emoções perfeitas. Ele não precisava ler como se tornar feliz. O interessante é que a Bíblia nunca registra Jesus como sorridente ou risonho. Sem dúvida, Jesus deve ter sorrido, porque essa é uma emoção absolutamente boa. Contudo, a Bíblia registra Jesus chorando. Ele chora quando seu amigo Lázaro morre. Ele chora, é claro, no nosso texto de hoje. E assim, quando lemos sobre Jesus chorando, devemos prestar atenção, pois o texto nos ensina algo muito importante sobre Jesus e sobre nós. O pranto de Jesus sobre Jerusalém, em Lucas 19, 41 a 44, mostra a compaixão de Jesus. Primeiro, Jesus chora pelos pecadores não arrependidos. Na passagem anterior, Lucas 19, 28 até o 40, Jesus tinha acabado de caminhar de Jericó até Jerusalém. Esta viagem se deu naquilo que nós chamamos de Domingo de Ramos. Quando Jesus e seus discípulos se aproximaram de Betfagé e Betânia, no lado leste de Jerusalém, ele enviou 2 discípulos para que pegassem um jumentinho. O uso de um jumentinho por Jesus não foi um ato de humildade, mas foi uma pretensão deliberada de ele se mostrar como rei. Ele estava cumprindo a profecia de Zacarias 9, verso 9, que diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Jesus queria afirmar a sua realeza. E ele era um rei que vinha para demonstrar amor, para buscar a paz. E claro, isso não havia desaparecido da mente do povo em Jerusalém. Nessa época, a multidão estava crescendo cada vez mais. As pessoas jogavam seus mantos, assim como os ramos de palmeira no chão, estavam alegres, louvando a Deus em alta voz por todas as obras poderosas que tinham visto Jesus fazer. Os fariseus tentavam impedir os discípulos de Jesus dessa demonstração exuberante de louvor. Mas Jesus disse que se o povo parasse de louvá-lo, as próprias pedras clamariam em louvor a ele. Então, Lucas disse no verso 41 que quando Jesus se aproximou e viu a cidade, chorou sobre ela. A palavra grega para chorar, eklausen, significa soluçar, ou seja, lamentar em alta voz. É colocar o choro para fora. Jesus não estava apenas com os olhos
lacrimejantes. Jesus ficou fortemente comovido e lamentou ao entrar na cidade de Jerusalém. O comentador Philip Ryken diz: o que algumas pessoas ainda consideram como uma entrada triunfal, para Jesus foi uma entrada lacrimosa. Mas por que Jesus chorou? Darrell Bock diz: estas são lágrimas de quem sabe que o povo já deu as costas para o mensageiro de Deus. Assim como um pai vê uma criança tomar uma decisão insensata, Jesus pranteia uma cidade que sela o seu destino. O próprio Jesus diz isto à cidade de Jerusalém, no versículo 42. Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Jesus estava dizendo que tinha vindo a Jerusalém com uma mensagem de paz, mas o povo rejeitou a sua mensagem. O que é devido à paz, como Jesus as chamou, são a fé e o arrependimento. As pessoas podem fazer a paz com Deus quando têm fé em Jesus, como o cego na estrada de Jericó. E arrependimento pelo pecado, como Zaqueu, quando desceu do sicômoro e fez Jesus entrar em sua casa. O que é devido à paz são o abandono do pecado e a busca da salvação em Jesus. É sair do trono e deixar Jesus tomar o seu lugar de direito no trono de nossas vidas. Mas o povo rejeitou a sua mensagem e rejeitou a sua pessoa. Não acreditou que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o Salvador dos pecadores, enviado por Deus para buscar e salvar os perdidos. Eles estavam tão próximos de Jesus que podiam vê-lo, falar com ele, tocá-lo, mas no final o rejeitaram e rejeitaram a sua mensagem de salvação. É por isso que Jesus chorou pelos pecadores não arrependidos. E quanto a você? O que pensa de Jesus? É ele alguém que você admira, mas entretanto não acredita na sua mensagem? Jesus chorou pelos cidadãos impenitentes de Jerusalém e ainda hoje chora pelos pecadores não arrependidos que viram as costas para ele e para a sua mensagem. Em segundo lugar, Jesus adverte os pecadores não arrependidos. Jesus não só chorou pelos pecadores impenitentes por causa da rejeição deles à sua pessoa. Ele chorou também por causa do sofrimento que essa rejeição traria sobre eles. E é por isso que os advertiu do grave perigo de rejeitá-lo. Ele disse nos versículos 43 e 44, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus pronunciou essas palavras por volta do ano 30. Aproximadamente 40 anos depois, cada palavra se tornou realidade. Philip Ryken colocou desta maneira: com perfeita presciência, o Filho de Deus profetizou o que aconteceria quando Jerusalém fosse conquistada pelos romanos em 70. A cidade foi cercada enquanto o general Tito montou um cerco gigantesco em torno de suas muralhas. As pedras da cidade foram derrubadas, o templo foi destruído e as ruas ficaram cobertas do vermelho do sangue de mulheres e crianças. César queria fazer com que ninguém acreditasse que Jerusalém já tivesse sido algum dia habitada. Para isso, o general Tito derrubou tudo, exceto 3 grandes torres. Estas ele deixou de pé, para mostrar
como a cidade havia sido grande e assim provar o poder supremo do Império Romano. O historiador judeu Flávio Joséfo escreveu que, cercadas por seus inimigos, as mães famintas de Jerusalém roubavam a comida de seus filhos e o povo comeu os mortos para sobreviver. Tudo porque o povo de Jerusalém não sabia o tempo da sua visitação. Deus criou cada um de nós para adorá-lo. Só Ele é digno da nossa adoração e louvor. Ele chama as suas criaturas a se submeterem a Ele e a dar-lhe toda a sua lealdade. Se nós não submetermos a Ele e não o adorarmos como Ele exige, não devemos nos surpreender quando Ele nos punir por causa da nossa rebeldia contra Ele. Mas não devemos jamais acreditar que Deus seja frio para com os pecadores não arrependidos. Ele nos mostrou seu âmago, seu coração na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Jesus chorou por Jerusalém e ainda chora pelos pecadores não arrependidos de hoje. E parte do motivo do seu pranto é porque ele sabe que o julgamento está chegando. Assim como Jerusalém foi destruída no ano 70, também uma destruição eterna aguarda todo pecador que se recusa a crer em Jesus, a se afastar do pecado, e de nada servirá no dia do juízo que uma pessoa diga que não tinha informação suficiente. Jesus pregou aos cidadãos de Jerusalém pessoalmente. Curou doentes, expulsou demônios, ressuscitou mortos, assumiu o controle sobre a própria natureza, e Deus deixou uma testemunha para si mesmo em sua palavra. As pessoas têm a palavra de Deus a respeito do caminho da salvação. Portanto, a mensagem que aponta para Jesus e sua salvação é muito clara para qualquer um que se arrependa e creia. Em 7 de maio de 1915, o RMS Lusitânia, um transatlântico britânico, foi atingido por um torpedo de um submarino alemão. O navio afundou em questão de minutos, matando 1.198 dos 1.959 passageiros a bordo. Em seu livro, Lusitânia, uma tragédia épica, a autora Diana Preston registrou as observações de um passageiro, o livreiro Charles Loriat. Enquanto o navio estava afundando, Loriat olhava ao redor para ver quem precisava de coletes salva-vidas. E ele notou, na multidão que passava no convés, que quase todos os que por ele passavam estavam vestindo salva-vidas incorretamente. Ninguém tinha lido os avisos que diziam às pessoas como colocá-los. Loriat tentou ajudar, mas alguns passageiros pensaram que ele estava tentando tirar os coletes salva-vidas deles e fugiram aterrorizados. Preston continua dizendo: pessoas mortas e afogadas estavam pontilhando o mar como gaivotas. Muitos corpos flutuavam de cabeça para baixo, porque as pessoas tinham colocado os seus coletes salva-vidas ao contrário, de modo que suas cabeças eram empurradas para baixo da água. Jesus foi enviado por Deus para buscar e salvar os perdidos. Seu ministério da palavra tinha como objetivo ajudar as pessoas a reconhecê-lo como Messias, reconhecê-lo como o Salvador dos pecadores, mas ao invés disso as pessoas recusaram sua ajuda e apenas alguns dias depois se voltaram contra ele e o mandaram crucificar. E quanto a você? Você prefere ignorar os avisos da palavra de Deus e escolher viver sua vida com um colete salva-vidas colocado ao contrário?
Existe apenas um mediador entre Deus e o homem, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus advertiu os pecadores não arrependidos de Jerusalém sobre a destruição da cidade. Essa foi uma advertência profética do julgamento que vem sobre todas as pessoas que não se arrependerem de seus pecados. Portanto, tendo analisado o choro de Jesus sobre Jerusalém, em Lucas 19, 41 a 44, devemos nos submeter a Ele como Messias. Que Deus assim os abençoe. Amém. Busquemos a Deus em oração. Excelso e bondoso Deus, te agradecemos, Senhor, porque Tu enviaste Jesus, Teu Filho amado, para demonstrar a nós o verdadeiro amor, o caminho da paz. Te agradecemos, ó Deus, porque Tua palavra é o aviso que nos adverte dos perigos de negligenciarmos tão grande salvação. Abençoa, Senhor, cada um daqueles que ouvem esta mensagem, que possam, ó Deus, entregar-se ao único Redentor, ao único mediador entre Ti e nós, Jesus, e que possam, ó Deus, saber que não há outro caminho, não há outro que possa nos conduzir a Ti, senão Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa aqueles que ouvem esta mensagem, que possam ter um encontro com Jesus Cristo, que possam, ao ser advertido como Jerusalém o foi, possam encontrar, entretanto, o caminho da verdade e da vida. É em nome de Jesus que te rogamos. Amém. Posso ver.